Minha esposa apareceu com um carro novo. Então eu investiguei. Tem coisas que ficam pesadas demais para carregar sozinho, e eu já carreguei isso por tempo suficiente. Vou contar do jeito que foi. Sem drama exagerado, sem fazer de mim herói, sem destruir ninguém mais do que os fatos já fazem por conta própria. Tenho 42 anos. Sou engenheiro eletricista, trabalho numa empresa de energia há 14 anos, tenho uma carreira estável que construí com consistência e sem grandes atalhos. Sou do tipo que resolve problema de forma metódica, que não age no impulso, que prefere entender o que está acontecendo antes de reagir. Essa característica me salvou nessa história. E também me custou. Minha esposa se chama Sandra. Tem 39 anos, é gerente de vendas numa distribuidora de produtos farmacêuticos, cargo que ela conquistou depois de anos de trabalho numa área que é competitiva e que exige resultado constante. É uma mulher determinada, que sabe negociar, que raramente perde uma discussão porque prepara os argumentos antes de entrar nela. A gente se conheceu há 11 anos numa academia. Não foi um encontro romântico de filme. Foi ela me corrigindo a postura num exercício que eu estava fazendo errado e eu ficando com raiva no primeiro momento porque não havia pedido opinião, e depois percebendo que ela estava certa e que aquilo era uma desculpa boa para continuar conversando. Namoramos por 2 anos. Casamos. Compramos uma casa num bairro residencial tranquilo aqui em Campinas. Temos 2 filhos, o Pedro de 8 anos e a Laura de 6, que são a razão pela qual eu demorei tanto para agir quando comecei a perceber que algo estava errado. Os primeiros 6 anos de casamento foram bons. Não perfeitos, 2 filhos pequenos e 2 carreiras exigentes numa casa só tornam qualquer equação complicada. Mas havia uma parceria real, uma base que eu considerava sólida, um projeto de vida que os 2 acreditavam. O 7º ano foi quando as primeiras coisas começaram a mudar. A Sandra havia sido promovida a gerente havia 2 anos e o cargo tinha vindo com um nível de exigência que era diferente de tudo que ela havia enfrentado antes. Viagens a trabalho, metas agressivas, reuniões que às vezes se estendiam pela noite. Eu entendia isso porque a carreira dela sempre havia sido assim, crescente e exigente, e eu havia aprendido a equilibrar com os filhos e com a minha própria rotina. Mas naquele ano havia algo diferente no cansaço dela. Não o cansaço de quem trabalhou muito, que eu conhecia bem. Era um cansaço com uma outra textura, mais distante, mais dentro da própria cabeça. Quando eu perguntava se estava bem, ela dizia que estava só com muito trabalho. Que a meta do trimestre estava pesada. Que o time estava dando trabalho. Eu aceitava porque fazia sentido. Mas fui notando outras coisas ao longo do tempo. O celular dela, que sempre ficou em qualquer lugar da casa, passou a ficar mais perto dela. Não de forma óbvia, não virado para baixo, não escondido. Só um pouco mais perto. Ela havia colocado uma senha nova no aparelho, o que eu só percebi quando tentei mostrar uma foto para ela e o celular pediu código numa sequência que eu não reconhecia. Ela disse que havia trocado porque havia lido sobre segurança de dados. Faz sentido. Trocar senha é algo que qualquer pessoa pode fazer. Havia também uma mudança nos horários. A Sandra sempre havia tido uma rotina razoavelmente previsível dentro da imprevisibilidade do cargo. Mas os horários haviam ficado mais variáveis de um jeito que eu não conseguia antecipar. Chegadas mais tardias em algumas noites, saídas mais cedo em algumas manhãs, fins de semana com compromissos de trabalho que antes não existiam com aquela frequência. Cada coisa dessas, isolada, tinha explicação razoável. Junto, começava a montar uma imagem que eu ainda não queria ver. Então fui ignorando. Até o dia do carro. Foi numa terça-feira de manhã. Eu havia saído cedo para uma reunião no escritório e havia voltado ao meio-dia porque a reunião havia encerrado antes do previsto e eu ia trabalhar de casa pela tarde. Quando entrei na garagem havia um carro que eu não reconhecia estacionado no lugar dela. Era um SUV médio, relativamente novo, de uma marca que eu conhecia mas que não era nem de perto o que a Sandra dirigia. O carro dela era um hatch popular que tínhamos comprado havia 4 anos, bem conservado mas longe de ser esse. Entrei em casa. Ela estava na sala trabalhando no notebook. Olhou para cima quando eu entrei, disse oi, voltou pro notebook. Eu disse, tem um carro diferente na garagem. Ela disse, sem tirar os olhos do notebook, ah, é meu. Troquei. Eu parei no meio da sala. Disse, você trocou de carro. Ela disse, o outro estava dando problema. Decidi trocar. Falou com aquela naturalidade de quem está contando que trocou de shampoo. Eu fui para a cozinha pegar água. Fiquei parado na frente da pia por uns 2 minutos. Porque havia algumas coisas que aquela informação simples deixava em aberto. A gente tinha uma conta conjunta para despesas da casa e contas separadas para despesas pessoais. Carro era uma despesa pessoal, então ela tinha autonomia para tomar essa decisão. Mas um SUV daquele modelo e daquele ano custava um valor que era significativo, e eu tinha uma ideia razoável da situação financeira dela porque a gente conversava sobre dinheiro com regularidade. Aquele valor não estava nos nossos planos financeiros. Não havia sido mencionado. Não havia sido discutido. E ela havia me contado do jeito que você conta que comprou 1 litro de leite.
Voltei para a sala. Sentei no sofá em frente a ela. Disse: "Posso perguntar quanto custou?" Ela me deu um número. Eu fiz o cálculo mental. Com a entrada necessária para uma parcela que caberia no salário dela. A entrada era um valor alto. Não impossível, mas alto o suficiente para exigir uma reserva que eu não sabia que ela tinha. Perguntei de onde havia saído a entrada. Ela disse que havia juntado ao longo do tempo. Que tinha uma reserva que eu não sabia que ela tinha porque era dinheiro dela, da conta dela, que ela havia guardado ao longo dos últimos anos. Tudo isso era razoável. Cada pessoa tem direito a ter reservas próprias. Não havia nada ilegal, não havia nada que violasse nenhum acordo que a gente tivesse. Mas havia uma coisa que ficou na minha cabeça depois dessa conversa que eu não conseguia tirar. Em 11 anos de relacionamento, 7 de casamento, eu nunca havia sabido que ela tinha uma reserva desse tamanho guardada separadamente. Não porque não tinha direito, mas porque a gente havia sempre conversado sobre dinheiro com uma abertura que eu achava que era parte de quem a gente era como casal. A ausência dessa informação por tanto tempo não era um crime. Mas era uma opacidade que eu não sabia que existia. E uma vez que você descobre uma opacidade, você começa a se perguntar o que mais está nessa área escura que você não sabia que existia. Passei os dias seguintes num estado de atenção diferente. Não paranoico. Metódico. Como quando você está auditando um sistema e encontra uma inconsistência pequena e começa a rastrear de onde ela vem. Comecei a prestar atenção em coisas que eu havia passado para frente sem examinar. As viagens de trabalho. A Sandra viajava em média uma vez por mês para visitar clientes em outras cidades. Sempre havia viajado, era parte do cargo desde antes da promoção. Mas fui olhando para o padrão das últimas viagens com uma atenção diferente. Havia um nome de cidade que aparecia com frequência maior do que eu lembrava de antes. Ribeirão Preto. Ela havia ido 4 vezes nos últimos 6 meses. Eu havia anotado mentalmente sem saber que estava anotando. Havia também um nome que aparecia às vezes nas conversas sobre trabalho. Um gerente de uma empresa cliente, o Fábio, que ela mencionava de vez em quando no contexto de negociações e de metas. Um nome entre vários, nunca com destaque, sempre de passagem. Coloquei essas coisas juntas na minha cabeça e fiquei com o resultado por alguns dias sem saber o que fazer com ele. Porque havia 2 possibilidades e eu precisava ser honesto sobre as 2. A primeira era que eu estava conectando pontos que não tinham conexão. Que a reserva era dela e ela tinha direito. Que Ribeirão Preto era um mercado importante para a distribuidora dela. Que o Fábio era um cliente como outros clientes. Que o cansaço diferente era cansaço de trabalho e nada mais. A segunda era que havia algo acontecendo que eu não sabia e que as peças que eu havia juntado eram o contorno externo de algo maior. Sou engenheiro. Não tomo decisão com base em hipóteses sem dados. Precisava de dados. Conversei com um advogado amigo meu, o Henrique, de forma genérica, sem entrar em detalhes. Ele me orientou sobre o que era possível fazer dentro da lei e o que não era. Deixou claro que monitorar o celular ou localização de alguém sem consentimento era invasão de privacidade independente de ser cônjuge. Eu não ia fazer nada ilegal. Mas havia coisas que estavam disponíveis sem que eu precisasse de nenhuma invasão. As faturas do cartão de crédito dela, por exemplo, eu não tinha acesso. Era a conta dela. Mas havia despesas compartilhadas, e nas faturas da conta conjunta havia um histórico que eu tinha todo o direito de examinar. Fui olhar. A conta conjunta era usada principalmente para despesas da casa, supermercado, escola das crianças, contas. Não era onde eu esperava encontrar algo relevante. Mas havia uma coisa que eu não havia reparado antes. Havia transferências da conta dela para a conta conjunta que eram o valor exato das despesas que ela pagava por essa conta. Correto, organizado, como sempre havia sido. O que eu notei foi que o valor dessas transferências havia aumentado nos últimos 8 meses de uma forma que não combinava com nenhum aumento de despesa da casa que eu conseguisse identificar. Não era um valor enorme. Era uma diferença mensal pequena que isolada não significava nada. Mas multiplicada por 8 meses era um valor que estava indo para algum lugar que eu não conseguia mapear pelas despesas visíveis. Guardei essa observação. Fui olhar para as viagens de trabalho de uma forma diferente. A empresa dela tinha uma política de reembolso de despesas de viagem. Isso era algo que ela havia mencionado em conversas passadas, sem detalhes, só o contexto de que viagem era reembolsado. O que eu não sabia era quanto era reembolsado. E se havia alguma diferença entre o que era reembolsado e o que era gasto de fato. Não tinha como saber isso sem acesso às contas dela. E eu não ia acessar sem permissão. Mas havia outra coisa que eu podia fazer. A distribuidora onde ela trabalhava era uma empresa de médio porte com presença online. Eu fui no LinkedIn da empresa e procurei o nome Fábio em conexões relacionadas a Ribeirão Preto. Encontrei. Fábio Mendonça, gerente comercial de uma empresa parceira, baseado em Ribeirão Preto. Olhei o perfil. Uma foto profissional, carreira organizada, sem nada que fosse informação relevante além da existência confirmada de uma pessoa real com aquele nome naquela cidade. Guardei.
Numa semana em que a Sandra estava numa viagem de 2 dias em Ribeirão Preto, eu fiz uma coisa que eu havia pensado muito antes de fazer. Liguei para a distribuidora dela, no número geral do site, e pedi para falar com o departamento de RH. Disse que era marido de uma funcionária e que queria confirmar uma informação sobre a pólice de seguro de vida que a empresa oferecia, que havia recebido um documento e queria confirmar se era legítimo. A pessoa do RH foi prestativa. Confirmou que a empresa tinha uma apólice coletiva. E no processo de confirmar os dados ela mencionou que Sandra estava numa visita a cliente em São Paulo naquela semana, não em Ribeirão Preto. São Paulo. A Sandra havia me dito que estava em Ribeirão Preto. Eu agradeci, desliguei, e fiquei parado no escritório olhando pro telefone por uns 5 minutos. Essa era a primeira inconsistência concreta. Não uma suspeita, não uma interpretação. Uma informação diferente vinda de 2 fontes. Ela havia me dito Ribeirão Preto. A empresa havia dito São Paulo. Poderia haver uma explicação. Uma rota que passava pelos 2 lugares. Uma visita adicional que ela havia agendado depois de me contar o roteiro. Qualquer coisa. Mas eu precisava saber. Quando ela voltou 2 dias depois eu a recebi normalmente. Perguntei como havia sido Ribeirão Preto. Ela disse que havia sido produtiva. Que o cliente havia fechado uma ordem maior do que esperava. Que havia jantado bem num lugar que uma colega havia indicado. Uma história completa. Com detalhes. Com jantar e colega e lugar indicado. Eu ouvi tudo e disse que ótimo. Naquela noite depois que ela dormiu eu fiquei acordado por horas. Porque havia uma diferença entre suspeitar e ter uma inconsistência concreta. E essa diferença mudava o que eu precisava fazer a seguir. Falei com o Henrique de forma mais direta dessa vez. Contei o essencial sem todos os detalhes. Ele me disse sobre detetives particulares, sobre o que podiam e não podiam fazer, sobre a utilidade de documentação numa eventual disputa legal. Não queria chegar nesse ponto. Mas precisava saber o que estava enfrentando antes de tomar qualquer decisão. Contratei um detetive. Um homem de uns 50 anos, discreto, que falava pouco e que me explicou o processo com clareza antes de começar. Levou 3 semanas. O relatório que ele me trouxe tinha documentação de 2 viagens. Nas 2 ocasiões a Sandra havia ido a São Paulo, não a Ribeirão Preto. Nas 2 ocasiões havia se encontrado com o Fábio Mendonça. Nas 2 ocasiões havia se hospedado num hotel, não no mesmo em que a empresa havia feito a reserva corporativa. O relatório tinha fotos. Não vou descrever as fotos. Mas eram suficientes para eliminar qualquer dúvida sobre o que estava acontecendo. Sentei no meu carro num estacionamento numa tarde de quinta-feira com aquele relatório na pasta no banco do passageiro e fiquei lá por não sei quanto tempo. Não chorei. Não fiquei com raiva da forma explosiva que eu imaginaria que ficaria. Senti uma coisa que era mais próxima de um peso que desceu, como quando você carrega algo por muito tempo sem saber o nome do que está carregando e de repente tem o nome. Era traição. Havia sido traição. Provavelmente por mais tempo do que eu havia suspeitado, talvez pelo tempo todo desde que o cansaço havia mudado de textura, talvez desde antes do carro, talvez desde antes das viagens mais frequentes a Ribeirão Preto que não eram Ribeirão Preto. Eu não sabia o começo, mas sabia o que estava acontecendo agora. Liguei pro Henrique. Disse que precisava de uma reunião formal. Ele entendeu pelo tom que era diferente das conversas anteriores e me encaixou no dia seguinte. Passei aquela noite em casa normalmente. Jantei com a Sandra e com as crianças. Ajudei o Pedro com uma tarefa de matemática. Coloquei a Laura para dormir e li uma história. Sentei na sala com a Sandra depois que as crianças dormiram e a gente assistiu um episódio de uma série que estávamos acompanhando. Normal. Completamente normal por fora. Por dentro eu estava num lugar que eu não consigo descrever de outra forma senão como o lugar de quem já tomou uma decisão mas ainda não a pronunciou. Na reunião com o Henrique eu entendi o que precisava fazer e em que ordem. Documentação organizada, entendimento do processo de divórcio, proteção dos interesses dos filhos, passos legais na sequência certa. Não ia confrontar no calor do momento. Ia me preparar primeiro. Passei 2 semanas me preparando. Foram as 2 semanas mais estranhas da minha vida, vivendo numa normalidade que era completamente falsa por dentro enquanto organizava do lado de fora. A confrontação aconteceu numa tarde de sábado. As crianças estavam na casa dos meus pais, o que havia sido planejado. A Sandra estava em casa. Sentei na sala em frente a ela e coloquei a pasta do detetive na mesa. Não disse nada. Só empurrei a pasta na direção dela. Ela olhou para a pasta. Olhou para mim. E antes de abrir eu vi na expressão dela que ela já sabia o que estava dentro. Abriu. Olhou algumas páginas. Fechou. Ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, eu precisava te explicar. Eu disse que não precisava. Não de forma agressiva. De forma direta. Porque eu havia passado 2 semanas pensando em como seria aquela conversa e havia chegado à conclusão de que não havia explicação que mudasse o que precisava acontecer. Explicação era para quem ainda estava decidindo. Eu já havia decidido. Disse que queria o divórcio. Que havia falado com o advogado. Que o processo ia começar formalmente.
Que minha prioridade eram os filhos e que estava disposto a chegar num acordo razoável de guarda e de visitação. Ela ouviu tudo. E então disse uma coisa que eu não esperava. Disse que havia durado pouco mais de um ano. Que havia começado numa viagem onde as coisas haviam saído do controle de uma forma que ela não havia planejado e que havia continuado porque ela não havia encontrado como parar. Que havia tentado encerrar várias vezes e não havia conseguido. Que havia comprado o carro com dinheiro que o Fábio havia dado para ela. Não como presente. Como parte de uma situação que eu não precisava dos detalhes, mas que envolvia ele ter ajudado financeiramente em troca de algo que ela não ia nomear. Eu ouvi aquela última parte e fiquei em silêncio por um momento. Depois eu disse que eu não queria os detalhes. Que aquilo não mudava o que eu havia dito. Ela disse que entendia. E então perguntou, e as crianças? Eu disse que as crianças iam ficar bem porque os dois iam garantir que ficassem. Que eu não ia usar os filhos como arma, que não era o tipo de pessoa que fazia isso, mas que queria a guarda principal porque eu havia sido o pai mais presente na rotina diária e porque achava que a estabilidade que eu podia oferecer era maior naquele momento. Ela não contestou. O processo de divórcio levou 8 meses. Não foi amigável em todos os momentos, mas foi conduzido de forma que os filhos ficaram protegidos o máximo possível. O Pedro e a Laura sabem que os pais se separaram. Não sabem os motivos. Não precisam saber. A guarda ficou comigo como eu havia pedido. A Sandra os vê nos fins de semana alternados em metades de férias. A relação dela com os filhos é boa dentro do que é possível e eu nunca interferi nisso porque não seria justo com eles. Fábio Mendonça eu nunca encontrei pessoalmente. Sei que o relacionamento entre eles terminou pouco depois do divórcio, por informação que chegou de forma indireta. Não busquei saber mais do que isso. O carro ficou com ela na divisão de bens. Eu não quis discutir sobre o carro. O que fica dessa história é difícil de resumir sem parecer que estou chegando numa conclusão arrumada e eu não quero fazer isso. Fica a certeza de que agir de forma metódica, mesmo numa situação emocionalmente pesada, foi a coisa certa para mim. Não porque seja certo para todo mundo, mas porque é quem eu sou, e agir diferente do que sou me custaria mais do que já custou. Fica também algo que é mais difícil de processar. 11 anos. Eu havia construído 11 anos ao lado de uma pessoa que havia tomado uma decisão que me afetava diretamente de forma que eu não sabia, por um ano, enquanto eu vivia ao lado dela sem saber. Isso diz alguma coisa sobre o quanto a gente não vê quando não quer ver. E também sobre o quanto algumas pessoas conseguem manter uma aparência de normalidade que é completamente desconectada do que está acontecendo por baixo. Não sei se havia sinais mais claros que eu deveria ter visto antes. Talvez sim. Talvez o cansaço diferente no 7º ano já fosse sobre isso. Talvez não. Não fico muito tempo nessa pergunta porque é uma pergunta sem resposta útil. O Pedro está bem. Tem 8 anos e uma energia que me cansa de um jeito gostoso. A Laura tem 6 e uma imaginação que me surpreende toda semana. Os dois vivem a separação dos pais com a resiliência que crianças dessa idade têm quando os pais fazem o trabalho certo. Eu faço o trabalho certo. Todos os dias. A casa ainda é a mesma. Não quis vender porque as crianças estavam estabilizadas ali e mudar de casa junto com tudo mais parecia demais de uma vez. Talvez venda no futuro. Mas não agora. Numa noite de semana, depois que as crianças dormem, o silêncio da casa às vezes pesa de um jeito específico que eu ainda não aprendi a normalizar completamente. Não é solidão no sentido que me paralisa. É mais como a consciência de um espaço que antes era de uma forma e agora é de outra. Isso passa. Pelo menos é o que me dizem as pessoas que passaram por isso antes de mim. Por enquanto eu acredito nelas.